Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo a seguir iremos analisar Maquiavel. Não esqueçam de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais. Vamos nessa! Introdução e perspectiva geral. Em política, a escolha raramente é entre o bem e o mal, mas entre o pior e o menor mal. O acaso governa um pouco mais da metade de nossas ações, e nós dirigimos o restante. Este vídeo explora as perspectivas e os argumentos de Nicolau Maquiavel, analisando e interpretando sua visão teórica sobre o poder. Buscamos assim compreender sua maneira de adquirir e manter o poder como príncipe. O vídeo aprofunda-se em seus princípios para ser um bom príncipe ou dirigente dentro do Estado. O argumento central se concentra na importância das concepções de Maquiavel sobre o Estado e seus dirigentes, e como isso pode iluminar nossa percepção de nossos governos atuais. O papel e os objetivos do político. Segundo Maquiavel, um bom político não é necessariamente amável, bom e honesto permanentemente. Pelo contrário, ele deve às vezes mostrar-se astuto e sombrio e, sobretudo, saber como defender a riqueza e a honra do Estado. O objetivo final do político é garantir a prosperidade do Estado. Maquiavel afirma que a bondade é uma virtude importante em geral, mas que os cidadãos precisam sobretudo de eficácia. Ele argumenta que quando compreendemos essa necessidade de ser eficaz, ficamos menos decepcionados e mais alertas quanto aos nossos desejos e necessidades na vida, seja como político ou cidadão. O papel essencial de um bom príncipe é proteger o Estado contra as ameaças internas e externas, a fim de garantir uma governança estável. A teoria política e os tipos de principado. Para entender a maneira como Maquiavel concebe a obtenção e a manutenção do poder, é essencial compreender sua teoria analítica. Ele divide sua teoria política entre o príncipe e a república. Na época de Maquiavel, o príncipe designava o dirigente e a república significava uma forma de governo compartilhado. Em seu trabalho, Maquiavel fez distinções para melhor compreender o domínio da política. Ele desenvolveu particularmente dois tipos de principado. O primeiro tipo é um dirigente que detém a totalidade do poder, o que torna esse principado difícil de conquistar. O segundo tipo de principado envolve um dirigente que compartilha o poder com a nobreza. A distinção fundamental reside no fato de que, no segundo caso, não apenas o dirigente detém poder, mas os nobres também. Com o tempo, os nobres podem ficar insatisfeitos e desejar tomar o poder, o que pode levar ao planejamento de complôs contra o dirigente em exercício. A única maneira de prevenir isso é tomar medidas radicais, como a eliminação das pessoas importantes e de suas famílias. Maquiavel dedica atenção especial a essa forma de principado, notadamente no que diz respeito à aquisição do poder e às estratégias para mantê-lo. Estratégias para manter o poder e estabilidade. Maquiavel salienta a importância de os dirigentes estabelecerem, restaurarem ou manterem a ordem e a estabilidade em seu governo. Ele explica que, quando uma potência estrangeira invade um território, os indivíduos descontentes ou hostis ao poder vigente estão naturalmente inclinados a apoiar esse novo ator. Maquiavel expõe suas convicções políticas em detalhe por meio de exemplos históricos. Por exemplo, os romanos, apesar de suas conquistas de território, sempre procuravam apaziguar a população local e antecipar toda contestação possível de sua autoridade. As estratégias romanas para o sucesso de sua expansão territorial incluíam a criação de colônias, a manutenção de relações amigáveis com nações mais fracas e evitar reforçar os pequenos estados como os etólios. Além disso, eles se recusavam a formar alianças com reinos mais poderosos, como a Macedônia, e impediam que potências estrangeiras tomassem o controle do território. Alianças e a natureza limitada do poder. Maquiavel encoraja os príncipes a forjarem alianças, mas os adverte contra o reforço excessivo de seus aliados. Isso ocorre porque os aliados poderiam se voltar contra eles, pondo em risco seus próprios planos. Maquiavel considera o poder como um recurso limitado.
Ele explica que fortalecer sua própria posição pode enfraquecer a dos outros. Conferir poder demais a um aliado pode não apenas enfraquecê-lo, mas também revelar suas fraquezas, incitando esse aliado a se voltar contra você usando o poder que lhe foi concedido. Ele diz: aquele que é a causa da elevação de um outro é ele próprio condenado, pois essa ascensão resulta geralmente da astúcia ou da força, duas qualidades que suscitam desconfiança naquele que ascende ao poder. A imagem do príncipe, temido versus amado. O príncipe deve possuir competências em matéria de defesa, gozar de uma reputação sólida e ser capaz de gerir seu entorno. É importante que os cidadãos não o percebam nem como fraco e fácil de desobedecer, nem como um dirigente cruel, o que o tornaria impopular. Maquiavel sugere que um bom príncipe deve dar a impressão de ser estrito e inacessível, mantendo uma dose de racionalidade. Um de seus princípios-chave é que é melhor ser temido do que amado. Maquiavel acredita que é preferível ser compassivo, amado e honesto quando isso é útil, mas salienta que isso não é suficiente para um líder garantir a lealdade. Apenas a força e a disciplina são necessárias para manter os indivíduos sob controle. Os bons líderes são admirados, mas os líderes fortes são obedecidos, pois uma compaixão excessiva pode levar ao caos. Crueldade e clemência. A teoria de Maquiavel sobre o medo tem sido frequentemente aplicada ao longo da história, com o medo e a intimidação sendo meios comumente usados para motivar a obediência. Um exemplo é Cesare Borgia, que inspirava temor e medo cometendo atos cruéis, mas no final conseguiu restabelecer a paz e a ordem em seu estado. Maquiavel salienta que todo príncipe pode ser considerado misericordioso, mas ele acredita que um príncipe não deve hesitar em ser cruel. O ato de matar Ramiro de Orco foi, na verdade, um ato misericordioso por parte de Borgia, pois por meio de seus atos cruéis, ele preservou seu povo do caos social e político. Maquiavel usa Cipião Africano e Aníbal como exemplos para ilustrar a diferença na liderança de seus exércitos. O príncipe Aníbal, que inflige punições cruéis, não é cruel se seu comportamento gera a estabilidade. Em contrapartida, um príncipe como Cipião, que demonstra clemência, não é verdadeiramente misericordioso se isso permite à anarquia se propagar, o que acabará por prejudicar a todos. Um número limitado de sanções severas afetará um pequeno grupo de indivíduos, ao passo que uma misericórdia excessiva pode causar a desordem e prejudicar a comunidade. A má interpretação da máxima famosa e o ódio. A afirmação "é melhor ser temido do que amado" é provavelmente a mais célebre de Maquiavel. No entanto, ela tem sido mal interpretada e mal compreendida ao longo do tempo. Maquiavel dizia que, em um mundo ideal, seria melhor ser temido e amado. Entretanto, o realismo indica que esses dois fatores não coincidem. O argumento de que é melhor ser temido do que amado foi tirado de seu contexto, dando a impressão de que ele encoraja simplesmente um comportamento desviante. O objetivo último de um príncipe é manter o Estado, e isso requer que as pessoas se conformem, o que o medo permite alcançar. Maquiavel não aprova o uso da crueldade para fins pessoais, mas apenas para o benefício do príncipe e a preservação do Estado. Para evitar ser detestado, os príncipes precisam apenas ser temidos. O príncipe pode ser temido sem ser odiado se usar o poder para proteger seus cidadãos e não se intrometer em suas vidas. É essencial para um príncipe evitar ser odiado, pois isso pode ser mortal, resultando em uma revolta de seus próprios súditos. Em contraste, se o povo teme seu príncipe, esse medo serve como uma poderosa garantia de apoio. Maquiavel sugere que, para obter o temor em vez do ódio, um príncipe só deve ser cruel quando for necessário e não prejudicar seu povo ou apoderar-se de seus bens. Contudo, a ameaça de castigo deve ser clara, pois um dirigente que a torna conhecida tem mais facilidade para manter o controle sobre seus súditos. Se o príncipe deseja exercer a disciplina, deve haver uma razão válida e uma justificativa para o porquê de vidas serem tiradas.
Se não se pode ser os dois, é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Segundo Maquiavel, o medo da punição é constante, ao passo que o sentimento de afeto é pouco confiável. O príncipe mais forte suscita ao mesmo tempo o temor e o amor sem ser odiado. Observações finais. As observações de Maquiavel são importantes. Ele escreve que não podemos ser excelentes em tudo o que fazemos. Isso se deve não apenas aos nossos recursos e capacidades limitadas, mas também porque isso entra em conflito com nossos códigos morais. Seja na política, nos negócios ou na vida familiar, o sacrifício de certos valores de bondade é necessário para manter a eficácia. Podemos ser levados a mentir para preservar relações e amizades, ou a ignorar os sentimentos dos empregados para manter a estabilidade e o bom funcionamento da empresa.